E aí, nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Olha só, Ace Chemicals é o nome do lugar que dá origem ao vilão mais famoso, mais amado e mais odiado do Batman. E curiosamente é o nome do 7º episódio dessa 5ª temporada de Gotham. Você sabe que eu vou falar do Coringa, né, cara? Então se você sabe disso, vem comigo pra review. Se você for analisar direitinho, todos os acontecimentos desse episódio estão conectados, do início ao fim do episódio, exceto o Pinguim, né? O Pinguim tá mais aquém dessa história, ainda que ele se conecte em algum ponto à história principal que está sendo contada. Eu tenho certeza que você não quer saber dos detalhes minuciosos desse episódio e eu não vou te dar esses detalhes minuciosos, eu vou direto ao ponto, ao que interessa, ao ponto alto desse episódio. Jeremiah Velasca e os seus planos para a vida de Bruce Wayne, o que ele planejou, o que ele colocou em prática nesse episódio e o que aconteceu com Jeremiah nesse episódio. Você sabe que o Jerome e Jeremiah Velasca ficaram muito famosos na série por serem muito parecidos com o Coringa, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, os seus trejeitos, tudo isso fez com que a gente pensasse, fez com que a gente lembrasse do Coringa das histórias em quadrinhos, das animações e até mesmo dos filmes, tanto Esquadrão Suicida quanto o Cavaleiro das Trevas. Ao longo de 5 temporadas, seja com Jerome, seja com Jeremiah, a produção da série fez questão de dar essas pistas, de nos deixar ansiosos, deixar a gente com aquela pulga atrás da orelha, curiosos para saber se ele realmente vai se tornar o Coringa. Acabou que o Jerome morreu e sobrou o Jeremiah e desde então ele tem planejado alguma coisa pro Bruce Wayne e isso foi colocado em prática nesse episódio. E diferente do que você possa pensar, cara, as consequências no final desse episódio são maiores para o Jeremiah do que pro Bruce, até porque o episódio se trata do Jeremiah Velasca e não do Bruce. O Bruce é só um pretexto. Ao longo das aparições do Jeremiah nessa temporada, algumas pistas foram deixadas no ar. Na primeira aparição dele, ele estava obrigando algumas pessoas ali a cavarem um túnel para sair da ilha. Era esse o objetivo que ele tinha deixado claro no início. Aí ele morreu, né? Ele morreu. Depois, na segunda aparição do Jeremiah, ele já estava dentro do túnel, ele não estava morto e aquele túnel a gente descobre que dava na mansão Wayne e ele tinha feito 2 cópias que foram cirurgicamente modificadas para ficarem idênticas a Thomas e Martha Wayne, os pais do Bruce. Aí teve a terceira aparição dele nessa temporada, que aliás foi muito rápida, mas acaba que tem uma certa importância, quando ele sequestra o Alfred no final do episódio 6. E chegamos ao ponto alto, ao grande finale, né? O momento que ele vai fazer o seu espetáculo, ele vai colocar os seus planos em prática para tentar entrar na cabeça do Bruce Wayne. A motivação do Jeremiah para ele estar fazendo tudo isso, para ele ter planejado tudo isso é a seguinte: ele está tentando se conectar com o Bruce de alguma forma. Na 4ª temporada ele tentou se conectar com o Bruce através do amor, ele tentou criar uma amizade ali com o Bruce, mas ele chegou à conclusão de que ele e o Bruce não poderiam ser amigos, mas existiam outras formas deles se conectarem, não só através do amor, da amizade, existe uma forma de se conectar através do ódio, e era isso que ele queria provocar no Bruce, ódio. E a forma que o Jeremiah encontrou de provocar esse ódio no coração do Bruce foi trazendo ele de volta ao dia que seus pais foram assassinados. Cara, deve ter sido pesado. Aliás, foi, né? Pera aí, cara, segura aí. Na moral, se você tá assistindo até agora, significa que você tá gostando do vídeo. Então faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você vai estar me ajudando, você vai estar se ajudando, porque dessa forma você não vai perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. Então faz isso, se inscreve e ativa o sininho. Então o Jeremiah pega aquelas 2 cópias e começa a refazer todos os passos que eles tinham feito no dia fatídico, né? No dia que eles foram assassinados. Eles têm um momento ali em família, onde eles comem e tal, eles vão pro cinema, eles veem o filme A Máscara do Zorro e existe um momento no filme que o Bruce fica com medo e pede para eles irem embora. Então eles entram no tal beco. Chegando no beco é só uma questão de tempo para que Thomas e Martha Wayne sejam mortos, mas Thomas e Martha Wayne já estão mortos, aquelas pessoas que estão ali são só cópias, então o Bruce diz que aquilo ali não vai causar nenhum impacto na vida dele, até porque o Bruce já tá crescido, né? Ele já aprendeu a lidar com certos tipos de coisa e ele sabe que aquelas 2 pessoas ali são cópias, não são seus pais de verdade. Se fosse, talvez ele até conseguiria sentir algum ódio pelo Jeremiah, mas não são, então ele não vai sentir nada. E é aí que existe a carta na manga do Jeremiah. Ele pede pro Jarvis Tet hipnotizar Lee Thompkins e Jim Gordon. Jim Gordon é como se fosse um terceiro pai, né? Thomas, Alfred e Jim Gordon. Foi o cara que abraçou o Bruce no dia que os seus pais foram assassinados. Então a morte do Jim Gordon com certeza seria traumática pro Bruce, novamente, né? A Lee Thompkins eu não entendi muito bem não, mas tudo bem. Mas aí chega o momento do Jeremiah matar o Jim Gordon e a Lee Thompkins, só que ele é impedido. Ele é impedido, aliás, pela Selina Kyle. Você lembra que a Selina estava num arco de redenção. Ela tinha falado pro Bruce que no dia do assassinato dos pais dele, ela não tinha feito nada porque ela não se importava, porque ela não queria arriscar o seu pescoço
por outras pessoas, por pessoas que ela não conhecia. Então essa era a chance dela se redimir, dela alcançar a redenção na vida do Bruce. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu salvar o Jim ali. Daí pra frente, o plano do Jeremiah começa a desandar. Eles entram em perseguição, o Bruce correndo atrás do Jeremiah, o Jeremiah correndo freneticamente pelas ruas de Gotham, até que ele entra dentro da Ace Chemicals. Cara, nesse momento eu já fiquei... É agora, papai. E aí a gente tem a cena do trailer, né? A cena que o Bruce diz pro Jeremiah que aquilo termina aquela noite e o Jeremiah rebate dizendo que não, Bruce. Aquilo só tá começando. E a gente sabe do que o Jeremiah tá falando, né, cara? Essa história de amor e ódio entre o Batman e o Coringa começa naquela noite. Então o Bruce e o Jeremiah começam a lutar, começam a se agredir verbal e fisicamente, eles começam ali naquela luta frenética e tal, a gente fica naquela cabeça, né, sempre naquela comparação entre Batman e Coringa ali, sabe? Cara, a cena aí, mano, não tem nem o que falar, velho. Até que chega no momento fatídico que o Jeremiah vai tentar dar um soco no Bruce Wayne e acaba caindo dentro de um tanque daqueles compostos químicos da Ace. E esse é o ponto alto, esse é o momento, é aquele momento que você diz, agora ele é o Coringa. É como se fosse um batismo. Ele cai como Jeremiah e se levanta como Coringa. Diferente das histórias em quadrinhos, onde o Coringa fica somente com a pele branca, os lábios vermelhos e o psicológico meio abalado, na série as consequências são reais e sérias. Ele tem queimaduras seríssimas pelo corpo e ele tá com inatividade cerebral, ou seja, ele tá vegetando. E o cabelo dele também caiu, né, pelo jeito. Só dá pra ver uns tufinhos ali quando ele tá deitado. E essa história acaba aí, o Jeremiah tá numa maca, o Bruce e a Selina acham que ele não vai se tornar mais uma ameaça, ele não representa mais uma ameaça para eles dois, mas a gente sabe que ele vai se levantar. A gente sabe que ele vai passar por aquela transformação, ele vai se tornar o Coringa. Inclusive o Jeremiah fala pro Bruce, no meio daquela luta toda lá, ele fala pro Bruce uma frase no mínimo curiosa, cara, no mínimo. Ela é no mínimo curiosa, intrigante, sabe? O Jeremiah fala pro Bruce o seguinte: você sem mim é apenas uma piada sem o seu destino final. E qual é o destino final de uma piada? Quando você conta uma piada pro seu círculo de amigos lá, você espera que eles deem o quê? Gargalhadas. Você espera que eles riam da sua piada. E é exatamente isso que o Bruce é sem o Jeremiah, sem o Coringa, sem a risada. Qual é a principal característica do Coringa, cara? Esse episódio vai ficar marcado nas nossas vidas pra sempre. Se você ama Gotham assim como eu, se você gosta da série assim como eu, esse vai ser o seu episódio favorito pra sempre. Mas fora dessa história do Jeremiah, desse arco do Jeremiah que foi construído nesse episódio, tem algumas histórias que foram importantes também, como por exemplo o Oswald e a Selina. Eles estão procurando uma forma segura de sair da ilha. Eles já sabem que pelo mar não dá, porque aquele rio tá completamente minado, e pelo ar também não tem como, porque todo helicóptero, todo avião que passa por ali é bombardeado se não tiver autorização do governo. Mas aí a gente descobre que a Selina tá agindo como agente dupla. Ela tá ali com o Oswald, mas ela tem um objetivo. Ela quer sair da ilha, ela quer roubar as coisas do Oswald e ela quer matar o Oswald porque ele matou a Tabitha. E tudo isso a gente descobre quando ela tá falando isso pra Bárbara, e a Bárbara fecha com ela. Ela fala, não, eu também quero entrar nesse esquema, eu quero sair da cidade, eu quero salvar o meu bebê e eu também quero matar o Oswald, então bora lá. Nesse meio tempo, o Oswald procurou alguém com intelecto, com inteligência suficiente pra construir, pra fazer alguma coisa que o ajudasse a sair da ilha, e esse alguém é Edward Nygma, o Charada. Ele pede ajuda ao Ed pra tentar construir, pra tentar fazer alguma coisa pra sair daquela ilha, e ele tem uma ideia, né? Ele quer construir um submarino. Um submarino. O cara vai construir... Estamos todos confiando no senhor. E no momento que a gente descobre que o Ed vai construir um submarino, ele tá falando isso, na verdade, pra Bárbara, que tá apontando uma arma pro Oswald, ou seja, ela ia matar o Oswald. E nesse momento a gente tem uma coisa muito importante. A Bárbara tá perdendo aquele... sabe? Brio! A Bárbara tá perdendo aquela coisa má, aquela coisa de maldade, sabe? Ela não tá conseguindo mais fazer coisas ruins, como por exemplo matar uma pessoa que matou a sua própria amiga, sabe? Ela não consegue mais fazer isso. Isso se chama maternidade. Mas engraçado mesmo é a reação do Ed quando vê a Bárbara, né? Ele olha pra ela... Meu Deus... Você tá grávida? Aí ela pergunta, mas como que diabos você sabe disso, cara? Aí ele fala, não, você tá brilhando, olha só, você tá brilhando, você tá grávida, cara. E outra coisa muito importante que quase aconteceu nesse episódio era a reunificação de Gotham ao resto do país, né? O governo, né, o general do exército tava quase colocando isso pra acontecer, tava quase
fazendo isso acontecer, só que ele disse uma coisa: não pode acontecer nada de muito grande que atrapalhe esse processo, algum evento catastrófico, qualquer coisa. Não pode acontecer nada nesse meio tempo, senão isso vai atrapalhar o nosso esquema aqui. E o que aconteceu, cara? O Jeremiah tinha preparado um carro cheio de foguetes com compostos químicos da Ace. Ele pega aqueles compostos, coloca no carro para explodir. E o objetivo dele era exatamente esse: explodir tudo para fazer com que essa reunificação não acontecesse. Por quê? Não sei. Mas ele conseguiu. O Jim Gordon conseguiu impedir que a bomba explodisse e fosse para a atmosfera, mas ela explodiu dentro do rio, cara. Contaminou o rio todo. Ou seja, a reunificação não vai acontecer, pelo menos não por alguns meses, né? Já que descontaminar um rio cheio de compostos químicos tóxicos não é tão fácil assim. Então foi isso, cara. Nossa, que episódio maravilhoso, mano. Assim... é gota, né? Bom, então é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Não esquece de me seguir no Instagram, que é onde eu faço mais postagens. Eu vou te avisar que eu vim novo lá de quebra, você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima. Valeu! É lógico que o episódio tem alguns erros com relação à história do Coringa. É óbvio isso. A série é uma adaptação. Adaptação não quer dizer fidelidade, não é sinônimo de fidelidade. Muito pelo contrário.